Olá pessoal, no nosso vídeo hoje vamos falar sobre citação e referência de leis de acordo com a BNT. Então trouxe dois exemplos aqui para a gente fazer, trouxe o exemplo de uma lei federal e trouxe o exemplo de uma lei estadual, tá certo? E criei um arquivozinho aqui no Word para facilitar mais o entendimento aqui desse conteúdo. Então vamos lá pessoal, você está escrevendo o seu texto e aí dentro desse texto você quer citar uma lei, né? E aí como é que você vai fazer? Você vai escrever a frase normalmente, certo? Como se fosse você estivesse trazendo a ideia de um autor. Então, a lei número 14.110 de 2020 apresentou uma nova redação ao crime de denunciação caluniosa. Vou escrever o que eu quero daquela lei. Quando você terminar de escrever o que você quer, então se você pode citar um artigo, você pode citar o número da lei, né, como eu coloquei aqui. E aí, quando você terminar, você vai colocar entre parênteses a jurisdição dessa lei. O que é que significa jurisdição? Jurisdição é a instância em que a lei foi publicada. Se ela é uma lei federal, a jurisdição é Brasil. Se for uma lei estadual, a jurisdição é o nome do estado. E se ela for municipal, vai ser o nome do município. Então, pronto, é isso que você vai usar aqui nas citações. Então, quando você for citar uma lei, você precisa saber se ali é uma lei federal, estadual e municipal. Nesse caso aqui, da 14.110, que é essa primeira lei aqui que eu peguei para mostrar para vocês, ela é uma lei federal. Tá aqui, olha, Presidência da República. Eu sei que ela é federal. Então, eu vou escrever o que eu quiser aqui dessa lei, tá certo? E aí vou citar, segundo a lei número tal, o artigo tal, né? E aí eu vou escrevendo o que eu quero, certo? Quando eu terminar, entre parênteses eu coloco a jurisdição. Quando eu vou fazer uma citação dessa lei aqui, que é uma lei de Minas Gerais, então você escreva o que você quiser da lei, segundo a lei número 23747, de 22/12/2020, né? Isso acontece dessa forma, vai escrever do jeito que você quiser o texto. Quando você terminar, você vai lembrar que você vai abrir o parênteses e vai colocar o quê? Minas Gerais e o ano da lei, que no caso aqui é o ano 2020. Então, para fazer a citação, você precisa apenas saber essa jurisdição. Tá certo? Se é uma lei federal, estadual ou municipal. E o seu texto, ele segue normalmente, pode ir escrevendo tranquilamente. Então, esse primeiro exemplo que eu mostrei para vocês é um exemplo de uma citação indireta, ou seja, eu peguei ali o conteúdo que estava na lei e escrevi aqui no meu trabalho com as minhas palavras. Então, não copiei do jeito que estava lá. Então, eu coloco só Brasil e o ano, né, pelo fato de ser federal. No entanto, eu posso querer copiar um trecho da lei. Se você quiser copiar um trecho de uma lei, então você está diante de quê? De uma citação direta. A citação direta é aquela que eu vou copiar do mesmo jeito que está na lei. E aí eu peguei essa lei estadual, aqui uma lei de Minas de 2020, e copiei esse trecho aqui, de contarão até industrialização. Quando a gente pega aqui a lei, que você vai olhar aqui, você vai perceber que essa parte que eu copiei tá na página 2, né? Então, copiei aqui, ó, contarão até industrialização. Copiei esse trecho aqui, tá certo? Então, perceba que isso aqui faz parte de um artigo, né, da lei, só que eu não copiei essa parte aqui inicial, nem copiei essa parte aqui final, onde tem e ao consumo de flores e plantas ornamentais, eu não copiei só esse meio aqui. Então, se você copiar só uma parte de um artigo, você vai colocar aqui a supressão, né? A supressão você vai colocar assim, você abre o colchete, aí coloca 3 pontinhos dentro e fecha, tá certo? Na parte que você não tá querendo copiar. E como tinha também uma parte no final daquele artigo que eu não queria, então eu fiz a mesma coisa. Então eu coloquei a supressão aqui no início e a supressão no final. Como é uma citação direta curta, né? Porque ela tem até 3 linhas, então ela vai ficar aqui entre aspas, certo? E você poderia ter colocado antes, assim, de acordo com a lei, aí coloca o número da lei, a data, né? E aí você vai e copia o trecho que você quer, tá certo? Então, lembrar de apenas no final colocar jurisdição, que no caso aqui, como é estadual, é o nome do estado, o ano e a página. Então, aqui, olha, veja que o textozinho que eu copiei, ele estava na página 2, tá aqui, ó, página 2 da lei. Certo? Então, na segunda página era o trecho, por isso
que ficou dessa forma aqui. Então, se eu quisesse citar uma outra lei dentro do meu texto, uma outra lei federal, então eu estou escrevendo aqui meu texto normalmente, e aí eu venho, de acordo com a lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, aí vou e copio aqui. Só que na hora que eu fui copiar isso aqui, ultrapassou aquela quantidade de 3 linhas que tinha dado aqui nessa citação dessa lei estadual. Então, quando você ultrapassa de 3 linhas, você vai ter que ter esse recuo aqui, certo? Um recuo de 4 centímetros, aqui, olha, na régua. Fonte 10, você vai colocar a fonte 10, pode ser a 10 ou a 11, tá certo? E o espaçamento aqui vai ser simples. Então, eu tenho aqui, olha, 1,0, espaço simples. Então, essa citação ficou dessa forma porque ela é uma citação direta longa, certo? Se você tiver alguma dúvida sobre o que é uma citação indireta, uma citação direta curta, uma citação direta longa, a gente tem os vídeos aqui no canal, certo? Com as normas ABNT. Então, você pode ir lá na playlist ABNT, que tem lá vários vídeos sobre citação, né? E aí você vai encontrar esses, tá certo? De citação indireta e de citação direta. Então, aqui é um exemplo de uma citação direta. Perceba que eu coloquei Brasil no final da citação. Então, eu chamei aqui em cima, né, de acordo com a lei tal, coloquei bem direitinho aqui, copiei o trecho todinho e no final eu coloquei Brasil, 2002, tá certo? O nome Brasil 2002, ele continua aqui no caso, com o mesmo tipo de fonte que você vem copiando. Então, você copiou aqui no 10 ou no 11, no tamanho 10 ou 11, aqui o trecho. Então, o Brasil vai ficar aqui dessa mesma forma, né? E aí, você vai continuar seu texto normalmente, tá certo? Se a lei tiver um número, o número da página, você vai colocar aqui, tá certo? Então, se tivesse, por exemplo, porque tem algumas leis que não tem a numeração, né? Então, se tiver, você vai colocar aqui, tá certo? Se não tiver, você chama ela aqui, tá certo? E aí você pode, se for um artigo, né? O artigo, o inciso, se você tiver, você pode colocar aqui em cima, tá certo? Para ela ficar com a identificação maior. Então, de acordo com a lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, no artigo tal, inciso tal, então se você tiver, você coloca, né? Se ela não tiver a página, tá certo? Se ela tiver, né? Então, se ela tiver, você vem aqui 2002, vírgula, e já coloca a página, né? Pelo fato dela ser uma citação direta. E aí você vem e continua o seu texto normalmente, certo? Então, com relação à citação, né, você vai lembrar dessa questão aí de colocar jurisdição com o ano. Agora vamos para as referências. Então, tudo aquilo que eu citei dentro do meu trabalho, eu tenho que colocar na lista de referências. Como é que eu vou fazer? Eu entro aqui com a jurisdição, certo? Então, a entrada sempre vai ser a jurisdição, que vai ser aquela que eu coloquei dentro do meu texto, né? Então, eu tenho aqui a jurisdição. Depois, você tem a lei, o número da lei com a data, certo? Então, aqui eu entro com a lei, com o número e a data, né? Que é bem tranquilo para você encontrar. Então, se você olhar aqui, tá aqui, ó, lei número 14.110 de 18 de dezembro de 2020. Se você vem para outra aqui, tá aqui, lei 23.747 de 22 de 12 de 2020. Então, vai ser bem fácil para você encontrar. Então, a gente chama essa informação aqui de epígrafe, certo? Que é esse formato aqui que você vai colocar. E aí depois você vem o que a gente chama da ementa, né? Então, o que é a ementa? É essa informaçãozinha aqui do teor da lei, certo? A ementa, então, é o assunto da lei. Geralmente, ele vai aparecer recuado à direita, abaixo do número da lei. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, o que seria essa ementa. Então, veja, olha, essa daqui, essa partezinha aqui, ó, que eu tô marcando aqui para vocês verem. Lei número 14 e tal, aí vem, altera o artigo 339 do decreto-lei, pronto. Isso daqui é que é a ementa, tá certo? Se eu venho para aquela outra legislação aqui, aquela de Minas Gerais, então o que seria a ementa aqui? Essa partezinha, ó. Então, geralmente ela vem aqui, recuada à direita. Se você pegar uma lei que for muito extenso isso daqui, você pode diminuir, você pode suprimir, desde que não altere o entendimento de que se trata aquela lei, tá certo? E aí, se você quiser suprimir, por exemplo, uma parte, vamos supor que eu quero suprimir essa parte aqui. Então, eu vou e coloco o colchete, tá certo? 3 pontinhos aqui e fecho. Então, aqui todo mundo tá entendendo que tem mais informações, só que eu tirei, né? Então, eu tirei aqui, ó.
E aí você só vai fazer isso se realmente essa parte da ementa ela for muito grande, tá certo? Se ela não for, você copie toda, né? Então depois você vai colocar aqui a cidade, né? Então aqui eu tenho Brasília, vamos dar uma olhadinha aqui na lei. Você vai ver aqui, ó, a cidade sempre aqui embaixo. Você vai ver aqui Brasília, né? E aí depois eu vou colocar o quê? Presidência da República, porque é a informação que tá aqui em cima, ó. Presidência da República, certo? Foi de onde eu peguei, né? Do site daqui do Planalto. Então, Presidência da República, certo? Você vai colocar o local. 2020, que foi quando a lei entrou em vigor, né? Então, essa informação também eu vejo aqui, né? Brasília, 18 de dezembro de 2020. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, eu tenho aqui a data de em vigor da lei, tá certo? Vou colocar aqui, entre colchetes. Disponível em 2 pontos, vou colocar o site. Então, do mesmo jeito que eu pego aqui no navegador, olha aqui em cima, do jeito que eu pego aqui, eu coloco aqui no meu trabalho, certo? Acesso em, boto a data. Se você está acessando no mês, com exceção do mês de maio, todos os meses na BNT eles vão ser, colocar só as 3 primeiras letras. Só o mês de maio que você vai colocar por extenso. Mas, por exemplo, junho, então você vai colocar JUN ponto. Certo? Então, 29 de junho de 2021, né? E aí você vem e coloca aqui, por exemplo, se você tem essa lei, só que você não pegou pela internet, você pegou essa lei no Diário Oficial da União. Então você vem e coloca Brasil, lei número tal, do mesmo jeito que a gente viu. Aqui a questão da ementa, né? Então eu tenho aqui a epígrafe, tá certo? Que é o número da lei com a data. Aqui eu tenho uma ementa, tá certo? E agora eu venho com o local da publicação, que no caso aqui foi o Diário Oficial da União. Então eu peguei uma lei no Diário Oficial da União. Essa daqui eu peguei direto na internet, no site do Palácio do Planalto. Então se você pegar pela internet, tá certo? Você vai seguir sempre esses modelinhos aqui, né? Agora se você pega direto no Diário Oficial, então você vai colocar essas informações. Diário Oficial da União, 2 pontos, a seção, tá certo? O local, a cidade Brasília, Distrito Federal, o ano, né? Então, que tá lá no Diário Oficial, o número, a página e a data do Diário Oficial. Então, essas informações aqui são informações que estão no Diário Oficial, caso você tenha pesquisado a lei por lá, certo? Mas o que é mais normal mesmo é o pessoal pegar a lei na internet, né? Então, segue esse exemplo aqui. E um detalhe que você vai colocar a lei aqui em negrito, tá certo? O que vai ficar em negrito aqui é a lei. No caso, se você pega no Diário Oficial, então quem vai ficar em negrito é o nome Diário Oficial. A referência da lei de Minas Gerais. Então, eu entro aqui com Minas Gerais, maiúsculo, né? Entrei com Minas Gerais, do mesmo jeito aqui, vou colocar o número da lei, tá certo? Lei 23747, né? Que é no caso, epígrafe, né, que a gente chama, então negrito. Depois eu venho com a ementa, tá certo? Então perceba que essa ementa aqui é um pouquinho maior, né, do que a anterior. Mas mesmo assim eu coloquei toda, tá certo? Belo Horizonte, que é a cidade, então se você pegar aqui no final da lei, você pode olhar que você vai ver, o local tá aqui, ó, Belo Horizonte, tá certo? Coloquei 2 pontos. Aqui eu coloquei a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é onde eu tenho aqui a publicação dessa lei, né? Então 2 pontos, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vírgula, o ano, tá certo? Que entrou em vigor aqui entre colchetes, né? Ponto. Disponível em o site que eu peguei, tá certo? Então eu peguei por esse site aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? O site, acesso em 28 de maio de 2021. Então veja que maio eu coloco todo, certo? Agora todos os outros meses você vai só colocar as 3 primeiras letras, né, com um pontinho, tá certo? Então, pessoal, é isso, né? Geralmente o pessoal sente muita dificuldade em fazer referências de lei. E aí, esse vídeo é para mostrar exatamente como você pode citar dentro do seu trabalho, né? E como você pode elaborar essas referências, tá certo? Então, um abraço e até a próxima.